Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Chácara Talk. Muito bom estar aqui com você. E hoje é o nosso episódio número 56. E a gente está num momento muito especial para a nossa comunidade, um momento de celebração dos nossos 20 anos de história. E hoje no nosso podcast nós vamos conversar um pouco sobre esse tempo aqui com o pastor Ricardo Agreste. Então, queria recebê-lo, o pastor Ricardo Agreste aqui conosco, e também o pastor Cáristo, que vai estar me ajudando aqui com algumas ideias, algumas perguntas para a gente fazer para o pastor Ricardo. Tudo bem, gente? Tudo jóia, João. Muito bom estar aí com você, com o Cáriston, e na companhia do nosso sempre fiel escudeiro, Áquila, e as nossas mães, que nunca nos deixam de ouvir semana após semana, né? É muito bom tê-las na nossa audiência. Nossa audiência é altamente constante, porque nossas mães estão sempre ali, são altamente fiéis. A minha mãe ouve quando eu mando o link para ela. Quando eu não mando, ela não... E quando você participa, quando você não participa, ela não quer nem saber. Um abraço, minha mãe. Ricardo, a gente vai falar um pouco sobre a história da chácara e aqui eu quero trazer uma pergunta que nós recebemos do Pedro Leone, o Pedro Galosa também trouxe algo parecido para a gente, até o Ricardo Renó também, eu vou tentar juntar aqui numa coisa só. Mas eles perguntam no sentido de, se você fosse começar a chácara lá atrás, hoje, de novo, se você faria alguma coisa diferente, e também o que você analisa hoje que você não poderia deixar de fazer, ou talvez coisas que você poderia ter deixado de fazer. Então, qual que é a sua análise voltando esses 20 anos para trás aí? Bom, eu acho que teria muita coisa que a gente poderia conversar sobre isso e daria um podcast inteiro só sobre esse tema. Mas eu vou me concentrar em algumas coisas que vêm assim muito rapidamente à minha mente, sendo redundante. A primeira delas é que se eu fosse começar a chácara novamente hoje, eu gastaria mais tempo com o meu grupo base e o grupo inicial, conscientizando-os e alertando-os acerca do perigo do que hoje eu chamo da síndrome dos fundadores da igreja. O que significa isso? Quando nós começamos a chácara, primeiro, nós não fazíamos a mínima ideia de que a comunidade cresceria como cresceu. Então, nós sempre, inicialmente, tratamos o projeto como se nós fôssemos passar 10, 20 anos num grupo aí de 150, 200 pessoas no máximo, mantendo a amizade, mantendo uma liderança bem participativa. Mas, na medida em que a igreja cresce, você começa a perder o contato com aquele grupo inicial, novas pessoas chegam, novas pessoas passam a participar da liderança, e às vezes as pessoas que começam a comunidade com a gente, num determinado momento, sem perceber que isso diz respeito a um processo natural de crescimento, elas se ressentem pela perda da influência nas decisões. Quando você tem que tomar uma decisão e você faz parte de um grupo de 5 pessoas, o seu grau de influência é 1. Quando você vai tomar uma decisão e o grupo decisório tem 20 pessoas, o seu grau de influência diminuiu. E hoje eu percebo que eu deveria ter preparado o meu grupo inicial para isso. Outra coisa diz respeito à própria relação para comigo mesmo, né? À medida que o grupo cresceu, eu comecei a me dedicar às pessoas que estavam chegando, à formação de novos líderes, e chegou um determinado momento que eu não tinha o mesmo nível de relacionamento que eu tinha no início, quando nós éramos um grupo menor. E eu acho que a falta de consciência desse grupo inicial, de que, se nós crescêssemos
o nosso relacionamento, o nível de relação ia mudar, e isso necessariamente não significaria que nós não gostamos mais um do outro, que nós não amamos mais um ao outro. E o nível de influência também ia ser alterado. Isso não significa que aqueles que começaram não são mais importantes. E porque eu, como plantador, não tinha consciência da possibilidade dessa síndrome dos fundadores de igreja, da igreja, bem como jamais imaginei que a chácara cresceria como cresceu, eu acho que eu falhei e eu não preparei o meu grupo base, o meu grupo inicial nesse sentido. E hoje eu gastaria um tempo alertando-os e relembrando-os mais acerca disso. Uma outra coisa que eu acho que eu faria diferente, agora mais na dimensão pessoal e talvez até de forma paradoxal com o que eu disse anteriormente, eu não abriria mão do meu tempo pessoal de dedicação a amigos, a construção de amizades. Eu acho que um dos preços que eu paguei ao longo desses 20 anos, até porque eu amo demais o que eu faço e eu sou altamente passional, então eu me envolvi profundamente com a plantação da igreja, com a formação de líderes, com a evangelização de pessoas, e eu não me arrependo de ter feito isso. Deus me deu experiências muito preciosas. No entanto, eu acho que em algum momento eu me esqueci de nutrir relacionamentos, amizades pessoais desvinculadas ao projeto da igreja. E chegou num determinado momento, eu me ressenti da falta de amigos, né? Porque absolutamente todas as pessoas com quem eu me relacionava, elas estavam dentro desse grande grupo que se tornou a Chácara Primavera, e eu precisava talvez conversar sobre angústias ou dificuldades que envolviam o grupo, e eu descobri que eu não tinha nutrido amigos fora do grupo, amigos da velha guarda, amigos de antes da chácara, e esse é um projeto pessoal que eu tenho hoje para reconstruir, né? E talvez uma terceira e última coisa, não que seja a última que eu teria a dizer sobre o que eu faria diferente, mas, assim, dentro do nosso tempo, eu vou me restringir a 3 coisas. Desde o início da chácara, eu seria mais intencional em investir na vida de jovens de dentro da chácara que pudessem crescer em maturidade e se mover na direção do ministério para se tornarem parte da equipe pastoral. Nós demoramos para ter jovens dentro da chácara que dissessem, eu quero servir como pastor, né? E hoje eu percebo que numa igreja como a Chácara, que tem um DNA muito particular, a igreja teria sofrido menos com mudanças de pastores se nós tivéssemos tido intencionalidade na formação de pastores que nascessem no contexto da chácara, que crescessem dentro do DNA da chácara e viessem a desempenhar o ministério pastoral já de maneira mais conectada com a proposta da igreja. Então, teriam muitas outras coisas para compartilhar de erros. Certamente a gente cometeu mais erros do que acertos. Deus foi altamente gracioso para com a gente. Mas essas 3 coisas eu queria deixar para aqueles que estão iniciando ou pensam em iniciar um projeto de plantação de igreja. Trabalhe com o seu grupo base, seu grupo inicial, essa consciência, né? Forme líderes que venham a nascer, crescer e se desenvolver dentro do DNA e não deixe de priorizar
boas amizades. Amizade não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Então, não deixe de priorizar 2 ou 3 amigos que sempre caminharam com você, não deixe que a sua agenda tire a oportunidade de continuar nutrindo e cultivando a amizade com esses amigos, porque é essencial para a própria saúde emocional do líder, esse tipo de amizade com pessoas que não fazem parte do contexto imediato da sua igreja local, da sua área de atuação. Legal. Muito bom ver o Ricardo nesse sentido, porque eu acho que o Ricardo não teve o que a gente está tendo hoje, né? A oportunidade de ver alguém que tem uma experiência, teve uma experiência, para trazer conselhos que podem ser muito importantes lá na frente para a gente, né? Mas, Ricardo, uma curiosidade minha, até porque eu acompanho já a chácara e toda a parte ministerial da minha vida, e teologia tem uma grande influência da sua vida, da chácara do Vera. Então, eu tenho algumas perguntas de curiosidade que eu queria deixar para você diante do início de tudo. E uma das coisas que foi apresentado até no documentário é que você não tinha esse plano no coração naquele momento de começar a chácara, né? Foi algo que foi acontecendo e tal. E aí surgiu uma curiosidade minha aí. A visão do que seria a chácara, né, veio do perfil daquele grupo, ou seja, primeiro veio o grupo e aí, a partir daí veio então a visão do que seria, ou era algo que já estava no seu coração, sei lá, em algum momento, para algum dia, para alguma plantação que pudesse ocorrer futuramente, né? Eu pergunto isso porque normalmente a gente sempre faz o plano da plantação, planejando tudo, né? E o que pareceu naquele documentário é que houve uma influência do grupo, não sei, essa é a dúvida. Cariston, obrigado pela sua pergunta. Eu diria que, assim, a construção da visão da chácara, hoje, olhando para trás, eu percebo que foi um processo, né? Deixa eu voltar e retroceder um pouquinho para o ano de 95. Em 95, eu havia decidido que eu deixaria o meu ministério pastoral na Igreja Cristã de Pirituba, onde eu já estava trabalhando há 8 anos como pastor, mais 3 anos como seminarista, 11 anos eu estava em contato com aqueles irmãos e irmãs, e iria fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Aí surge um amigo, o Samuel Vieira, que era plantador e pastor nos Estados Unidos, com a ideia de eu fazer um assessment, um processo de avaliação, para ir para os Estados Unidos plantar igreja. Eu falei para ele, primeiro, eu não me acho capaz de plantar igreja, segundo, eu não sei se eu daria certo plantando igreja nos Estados Unidos, mas ele insistiu muito e eu me submeti ao processo de avaliação. Foi o primeiro processo de avaliação que a PCA, a Presbyterian Church of America, fez no contexto brasileiro, e eu não sabia, mas aquilo ali seria essencial para o CTPI futuramente, né? Eu e Sônia participamos, e dentre as vagas que eles tinham, nós não fomos selecionados. Então, assim, eu não sei se na época eu fiquei feliz, aliviado, ou se eu fiquei triste, porque ninguém gosta de ouvir, você não foi selecionado. Mas nós seguimos o rumo e fomos para os Estados Unidos fazer o mestrado. Durante o meu mestrado, uma outra pessoa, o Nélio, que era também um plantador e pastor nos Estados Unidos, ele surgiu com uma ideia. Ele queria plantar 3 igrejas no Brasil, uma na região de Campinas, outra na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a outra em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele levantaria recursos financeiros junto a igrejas presbiterianas, faria parcerias com a IPB aqui no Brasil e levantaria os plantadores. A igreja de Vila Velha, o Simonton de Araújo, iniciou o projeto lá. Hoje a igreja não é mais uma igreja presbiteriana. Na Barra da Tijuca, o meu amigo Badu, que iniciou o CTPI junto comigo, foi o plantador, e ele queria que eu fosse o plantador em Campinas. Mas, assim, o projeto era muito doido. Ele disse,
nós vamos levantar recursos para você por 2 anos. Depois de 2 anos, a igreja tem que ser autossuficiente. Quando eu pensei naquilo, eu vou chegar numa cidade que eu não conheço ninguém, que eu nunca vi na vida as pessoas, não tenho rede de relacionamentos, e ter 2 anos para plantar uma igreja, eu vou começar a pegar a gente pelo pescoço, pela orelha, pelo cabelo, e botar dentro do contexto do grupo. E isso vai fazer mal para a minha alma. E, paralelamente, veio o convite para eu ser professor de seminário, e eu conversei com 3 dos meus mentores, e os 3, sem saber a opinião do outro, todos os 3 falaram, vá para o seminário. Então, eu vim para Campinas para ser professor, e aí, paralelamente, a Ana Maria me convidou para fazer parte daquele grupo, né? Então, eu não tinha ideia de vir para Campinas para plantar uma igreja, e quando eu comecei o grupo da Ana Maria, eu não tinha a intenção de plantar uma igreja. Essa ideia daquele grupo se tornar um projeto de plantação de igreja foi algo crescente, foi um processo, né? Agora, quanto à visão da chácara, é interessante, porque quando eu olho para trás, eu acho que a minha ida para os Estados Unidos fez com que eu tivesse contato com alguns ministérios, dentre eles a Kensington, que estava começando ainda, do Steve Andrews, e eu vi uma igreja que falava para o público de fora. Isso me chamou a atenção e eu comecei a perceber como as nossas igrejas falam para um público de dentro, né? A nossa comunicação é para dentro. Aí, quando nós começamos o grupo na Ana Maria, o grupo era essencialmente de cristãos, de 5 a 10 cristãos. Pouco a pouco começaram a chegar os amigos e as amigas deles, e pessoas que não tinham vínculos com a igreja local, e eu tive que começar a exercitar essa coisa de falar para fora, falar numa linguagem que os de fora também compreendessem, e criar uma espécie de liturgia para o grupo que fizesse sentido para os de fora também. Então, quando a gente chega e toma a decisão de criar e iniciar a Chácara Primavera, essa visão ela foi sendo construída e sedimentada ao longo de anos. Hoje eu percebo que foi fruto de um processo, não foi fruto, por exemplo, de uma conversa pontual que nós tivemos e decidimos, não é para aquela direção que a gente vai. Então, tudo isso sempre me faz lembrar algo que eu sempre enfatizo muito, né? Deus trabalha de maneira extraordinária nas nossas vidas, através de momentos ordinários. Inúmeros momentos que me pareciam ordinários. Hoje eu olho para trás e percebo que eles eram extraordinários. Um encontro com um líder, uma fala que eu ouvi de um pastor, uma situação que eu vivi. E isso deveria nos levar a viver a vida com maior sensibilidade. Eu acho que em meio às distrações do mundo digital, a esse excesso de informação decorrente das redes sociais, nós corremos o risco de nunca estarmos presentes no lugar onde nós efetivamente estamos. A gente sempre está num lugar recebendo mensagens e notícias e informações de pessoas que estão em outros lugares. Isso nos faz, muitas vezes, perder a percepção do que Deus está fazendo naquele momento aparentemente ordinário, que ao longo da sua história se transforma em extraordinário. E a visão da chácara foi esse processo que Deus foi formando através de situações que pareciam ordinárias. E hoje eu percebo que era um processo extraordinário. Legal, Ricardo, muito legal. Fantástico isso, né, João? Porque a gente que é pastores mais novos aí, a gente tem a tendência a não valorizar pequenos momentos, né, que parecem até ordinários, mas como o Ricardo trouxe, olhando para trás, são momentos extraordinários em nossa vida, né? Com certeza, e acho que até porque o projeto, quando a gente pensa em implantação de igrejas e tal, pelo menos na mentalidade, eu acho que mais de hoje, assim, a expectativa é que seja um projeto, assim, que, uau, impacte, tenha um bom projeto de comunicação e seja muito visto por todo mundo e tal. E o que o Ricardo está lembrando a gente é que
assim, isso pode até acontecer talvez, mas acho que o ponto todo não é esse, né? Esse não é a coisa mais importante definitivamente, mas sim o momento com o grupo base, com as pessoas que estão chegando, discipular, cuidar dessas pessoas. Esse grupo vai ser pequeno e a gente vai ter que lidar com essas coisas mais simples, mas as mais essenciais, né, do projeto. Acho que isso é muito legal mesmo. Que é o processo, né? Mas, Ricardo, vamos lá. Para mais uma curiosidade ainda em cima do que nós podemos ver no documentário no domingo, né? Você que não assistiu, você tem essa oportunidade no canal da Chácara, tem um documentário sobre primeira parte, né, João, do início aí da igreja, muito legal. Isso. E dentro disso, uma questão que surgiu para mim foi o seguinte: como foi para você transitar? Porque no documentário você fala sobre isso, né, que o grupo, por mais que eles eram cristãos, de alguma forma eram avessos à igreja, né? Tinham tanto pessoas não cristãs, que também chegaram depois, mas possivelmente até esses cristãos, por estarem se reunindo numa casa, eles tinham alguma questão com a igreja. Por outro lado, você é pastor de uma igreja presbiteriana, né? Vem para dar aula no seminário presbiteriano. Então, como foi transitar com esse grupo avesso à igreja e, ao mesmo tempo, começar ali uma plantação de uma igreja instituída, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E como aquelas pessoas receberam isso? Então, como que foi esse trânsito e, ao mesmo tempo, como as pessoas receberam isso? Então, Cariston, eu acho que eu vou dizer uma coisa que pode assustar algumas pessoas aqui, mas eu vou dizer. Eu percebo que no momento em que eu tive um relacionamento muito intenso com pessoas não cristãs, foi, hoje eu percebo, um dos momentos mais saudáveis da minha vida. Me relacionar com pessoas não cristãs, pessoas que são arejadas, pessoas que estão em contato com o que está acontecendo no mundo, pessoas que não vivem uma rotina enclausurada dentro de uma instituição, né? E isso me fez muito bem. Eu desenvolvi bons amigos, alguns deles eu os mantenho até hoje, pessoas que nunca se tornaram membros da comunidade cristã, mas que continuam sendo amigos de caminhada, onde eu posso, de vez em quando, sentar, bater um papo, conversar e trocarmos ideias sobre a família, e pessoas com quem eu aprendo também, porque uma das coisas que eu descobri é que do lado de fora da igreja existem muitos Cornélios. Quando você pega Atos 10, Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem bondoso. Ele poderia não ter a compreensão do evangelho, mas ele vivia uma vida talvez mais bonita do que muita gente que estava dentro da igreja, como Ananias e Safira, né? Então, assim, a vida de Cornélio era uma vida admirável. E eu encontrei muitos Cornélios do lado de fora da igreja, com quem eu aprendi muito também. Então, para mim, não foi uma relação de uma via só, foi uma relação de duas vias. Eu fui aprendendo com eles como que a cabeça deles pensa, qual o paradigma norteador das decisões deles, quais eram os interesses deles, quais as necessidades, e gradativamente isso me ensinou a comunicar a espiritualidade cristã numa linguagem que fizesse sentido para eles. Então, o contato com não cristãos foi muito enriquecedor para a minha vida. Eu tenho vários amigos não cristãos hoje, e o tempo em que eu me dediquei muito na relação a eles foi um tempo muito bom, com quem eu não apenas ensinei, mas eu aprendi muito com eles. Em contrapartida, a relação com o seminário, enquanto eu era professor, ou mesmo no contexto eclesiástico, ela, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar, porque a relação entre pastores, e isso começa quando o indivíduo está no seminário, é sempre uma relação muito cruel,
é uma relação muito baseada na crítica. Existe muito pouco espaço para lealdade entre pastores. Eu não sei nas demais denominações, mas no contexto presbiteriano eu percebo que já no seminário essa cultura da deslealdade ela é criada. Então não se olha o outro na perspectiva da compaixão, não se olha o outro pastor na perspectiva do que eu tenho para aprender com ele, sempre se olha o outro na perspectiva do julgamento, na perspectiva dura, cruel. Então, assim, quando eu comecei o grupo na Ana Maria e no Guilherme Rocha, lá, como era um grupo numa região rica da cidade, não demorou muito para virem as críticas dizendo, você está fazendo isso por causa dos ricos, né? Então, tudo que eu fazia se relacionava a ricos e não servia para mais ninguém. Ninguém tinha nada a aprender com o que a gente estava fazendo ali. Quando nós começamos a chácara, nos primeiros anos, né, todo o formato diferente, as críticas eram a falta de percepção de que nós não estávamos alterando o conteúdo do evangelho, o conteúdo da palavra, a gente estava alterando o formato, a linguagem. Então, vinham as críticas, não, o que o Ricardo Agreste faz é uma palestra, não é um sermão, né? Aí eu resolvi adotar essa linguagem, porque ela fazia até mais sentido para os não cristãos. Eu falei assim, nós vamos ter uma palestra agora, porque quando você fala que vai ter sermão, os não cristãos pensam naquela imagem infantil de que você levou um sermão do seu pai. Então, algumas das críticas a gente foi até assimilando e percebendo, opa, é uma boa ideia, vamos mudar para isso, né? Aí veio a história de uma vez que eu estava muito cansado, que eu tinha falado numa conferência de pastores por 3 dias, tinha chegado à tarde e fui pregar na igreja, e eu falei para a igreja assim, vocês vão me desculpar, mas eu estou cansado, e eu puxei um banquinho de um dos músicos e sentei no banquinho e ensinei naquele domingo, sentado no banquinho. E aí vieram as críticas, onde já se viu que falta de respeito, que falta de reverência, pregar a palavra de Deus sentado num banquinho. Eu confesso que, num primeiro momento, eu até me senti culpado por isso, né? Até a hora que eu li nos evangelhos que Jesus, ele entrou num barquinho, se afastou da margem, ele se assentou para ensinar. Ufa, Jesus também pregou sentado. Eu não fui o primeiro a fazer isso, eu não estou sendo tão antibíblico assim, né? E aí, de repente, o banquinho começou a fazer parte da nossa história, porque eu percebi também que os não crentes, ou os não cristãos, quando o sujeito está pregando de maneira eloquente, levantando os punhos, tal, essa coisa a crente gosta muito, mas os não cristãos ficam assustados, eles ficam na defensiva, esse cara vai bater em mim, esse cara está bravo comigo. E aí eu comecei a perceber que quando eu tinha coisas difíceis para colocar, a melhor estratégia era parar, respirar e sentar no banquinho e falar sentado. Quando eu sentava no banquinho, as pessoas não cristãs, elas como que abaixavam a guarda, dizendo, bom, agora não existe perigo, porque o que ele vai falar é algo muito tranquilo e inofensivo. E era ali que eu normalmente colocava os pontos mais complexos e mais difíceis para a aceitação deles. Então, essa foi a experiência de conviver com os não cristãos e conviver paralelamente com o ambiente eclesiástico. E volto a dizer, esse ambiente eclesiástico, eu acho que é uma coisa que a nova geração de pastores precisa tomar uma decisão séria, porque é impossível nós nos engajarmos na missão que Cristo nos deu, se nós não conseguimos nutrir um sentimento de real unidade no próprio corpo cristão. Esse é um grande desafio, o desafio à unidade. Cara, é interessante o que o Ricardo traz, porque tudo que foi feito desde o início
tem uma razão, né? Então, assim, o exemplo que ele deu do banquinho, e até uma razão, às vezes, em relação à crítica do cristão, né? Porque justamente a crítica do cristão revela o que o não cristão pensa, é interessante isso. Mas é legal o fato, assim, de a gente, no Jovem Pastor, e eu chamo o João para me ajudar nisso, tem a tendência de, às vezes, fazer coisas que os outros estão fazendo, repetir o que os outros estão fazendo. E tudo bem, porque às vezes é legal o que o outro está fazendo. Mas o que o Ricardo está trazendo aqui é que tudo que foi feito, inovador ou não, foi feito com uma razão. Foi feito dentro de uma visão, dentro de um propósito, né, João? Uma coisa que eu acho interessante de eu perceber na história da chácara, e isso está sendo um grande privilégio, né, nesse contar um pouco dessa história, lembrar dessa história, né, com o Ricardo, mas é que, assim, algumas ações são tomadas não para agradar a classe dos pastores, não para agradar a classe daqueles que viveram uma tradição religiosa numa outra comunidade e tal, mas sim, e também não é para agradar os não cristãos. Eu acho que o ponto não é esse, né? O ponto é como que eu vou me tornar mais acessível para conversar com essas pessoas. E aí, assim, não tem resposta certa. Eu acho que o Ricardo deve ter lidado com isso bastante já, mas assim, de pastores plantadores chegarem para ele e falar assim: Ricardo, me passa a fórmula mágica, eu quero saber como que faz para ter uma igreja assim. E não existe, né? Acho que não existe. Existe, na verdade, princípios que se aquele pastor, aquele plantador for atento e ouvir bem a sua comunidade, entender qual que é o contexto que ele está, ele vai conseguir ter êxito. E ter êxito, na verdade, talvez nem seja ter muitas pessoas, mas na verdade ele ter relevância, ele ter integridade, né? Por aí, né, Ricardo? João, você toca num ponto muito importante aí, que é, assim, a questão não é imitar práticas, a questão é perceber princípios. Eu acho que um dos princípios que, no contexto da chácara, graças a Deus, pela misericórdia dele, nós acertamos, foi o de fazer a leitura da cultura das pessoas para quem a gente comunicava o evangelho, né? Então, é muito importante você saber fazer essa leitura, é muito importante você identificar quem são essas pessoas, mas aí não basta só você fazer a leitura, aí existe um perigo, né? Eu percebo assim que existem igrejas que fazem a leitura da cultura e se tornam reprodutoras da cultura, né? Então, se o pessoal faz determinadas coisas, nós como igreja vamos fazer também. Se as pessoas que nós queremos alcançar se vestem e atuam e agem de determinada maneira e falam de determinada maneira, é assim que a gente vai fazer. Não necessariamente, porque toda cultura, quando a igreja ela se torna uma replicadora da cultura, ela, na verdade, ela se tornou idólatra. Ela idolatra a cultura. Toda cultura tem ganchos para o evangelho, mas tem também pontos de resistência diante dos quais nós vamos ter que confrontar os ídolos da cultura, né? O importante, uma coisa que o Steve Andrews dizia lá no início da Kenston e que me abençoou muito, ele falava, nós queremos que a Kenston seja uma igreja que, assim, as pessoas não cristãs, o único ponto no qual elas se sintam agredidas seja o evangelho, seja o evangelho. Então, a gente precisa perceber quais são os pontos de conexão com a cultura, os quais nós podemos mudar sem agredir o nosso evangelho. Mas, por outro lado, perceber que existem pontos da cultura que são vinculados à idolatria de uma geração. E a gente não pode ceder a isso. E o evangelho vai apontar e vai desmascarar ídolos e vai gerar, por parte de algumas pessoas, resistência, né? Então, acho que e o perigo da gente só imitar é o pragmatismo, né? Eu concordo com o Cariston, eu já falei várias vezes isso, que inúmeras coisas que a gente procura fazer até hoje na chácara, elas são decorrentes de reflexão.
reflexão do momento cultural, do nosso momento histórico, reflexão teológica. Antes de começar o podcast mesmo, nós estávamos conversando sobre uma igreja que tem tomado decisões nesse momento de pandemia, numa determinada direção, e eu mesmo falei para vocês, falei assim, olha, é uma direção fascinante. O grande problema é que teologicamente está errado. Eu não posso tomar essa decisão, porque teologicamente isso não é igreja. Então, nem tudo o que os outros estão fazendo eu devo fazer. Primeiro, porque o público que Deus mandou eu alcançar talvez não seja o mesmo. Então, o que o Rick Warren fez na Califórnia, ou o que o Bill Hybels fez em Chicago, não servia para mim em Campinas, assim como não servia para o Tim Keller em Nova York, ou para quem está plantando igreja entre os ribeirinhos do Rio Amazonas, no sertão do Nordeste brasileiro. A gente precisa olhar para a cultura, compreender a cultura, aí perceber quais são os pontos de contato com a cultura e quais são os aspectos da cultura que, na verdade, são reféns de ídolos e que o Evangelho precisa confrontar. Legal, muito bom, Ricardo. Ainda nesse assunto da plantação, mas saindo um pouquinho desse, da onde a gente está falando, normalmente uma plantação, os pastores que plantam igrejas, e eu me coloco aí como um jovem pastor, né, nessa área, a gente tem a tendência de correr para arrumar um lugar para chamar de igreja, né? É o que o cara não espera, né? Assim, e no documentário, uma das coisas que foi apresentado foi justamente isso, que a chácara, diferente disso, né, ficou 4 anos numa casa, numa sala, né, com 100 pessoas. Então, assim, qualquer pastor de sã consciência, com 100 pessoas, já correria para alugar um lugar, né? A pergunta é essa, assim, isso foi proposital, ou foi algo assim, orgânico? Foi ali acontecendo, ficamos ali 4 anos. Da onde surgiu isso, essa ideia, né? Não, como eu disse anteriormente, Cariston, acho que primeiro nós ficamos 4 anos numa casa, porque nunca passou pela nossa ideia que nós estávamos plantando uma igreja, né? A possibilidade de transformar aquele projeto na plantação de uma igreja começa a emergir, talvez ali no final do terceiro ano, mais propriamente no 4º ano que nós estamos ali. Aí, assim, entra novamente o Samuel Vieira na história, uma vez que ele estava visitando o Brasil, eu o levei para visitar lá o nosso grupo, e ele falou para o nosso grupo, e no dia seguinte ele falou para mim, cara, você precisa transformar esse grupo na plantação de uma igreja. E eu resistia muito à ideia, porque eu não me achava capaz de liderar um projeto de plantação de igreja. Eu pensava assim, um plantador precisa ser um evangelista, e eu não sou evangelista. Hoje, eu tenho pessoas da comunidade que se converteram na comunidade que dizem assim, você é um evangelista. Mas eu percebo que assim, o meu padrão de o que eu tinha em mente como evangelista era uma coisa muito diferente, o que eu de fato não sou, mas a comunicação, a apresentação do evangelho, o relacionamento com as pessoas, caminhar com elas, semeando no coração delas, eu diria, eu sou mais um evangelista de processo. Eu não sou aquele evangelista que entra num Uber e em 15 minutos evangeliza o motorista. Eu não sei fazer isso, mas eu sou aquele evangelista que, assim, tem contato com uma pessoa, constrói amizade, começa a estudar a Bíblia com ela, 3, 4 anos depois, eu a desafio a ser batizada. Ou seja, leva tempo. Agora, talvez, cara, estou nessa direção da sua pergunta, a coisa seja ainda mais complicada, porque nós passamos 4 anos numa casa e quando decidimos começar uma nova igreja, nós fomos atrás de um espaço físico que não tivesse associação com um prédio de igreja, né? Então, nós alugamos um buffet. E como nós não tínhamos recursos financeiros, nós alugamos esse buffet aos finais de semana. Então,
por 4 anos, nós tínhamos um espaço aos domingos e nós chegávamos 3 horas da tarde para arrumar todas as coisas, fazer o ensaio, tínhamos o nosso encontro à noite e aí saíamos e não tínhamos espaço durante a semana. De fato, esse foi um período que mostrou para mim que a igreja não precisa de prédio, vai ser assim, é um custo excessivo para uma comunidade que está se iniciando, pagar um aluguel de segunda a segunda para ficar com um prédio inutilizado boa parte do tempo. Então, aí alguns perguntam, mas existem coisas para serem feitas, aconselhamento, discipulado. Bom, discipulado eu fazia na casa das pessoas. Eu teve uma ocasião que eu, assim, quase que toda manhã, como a minha esposa e meus filhos saíam para o trabalho, minha esposa saía para o trabalho, meus filhos saíam para a escola. Eu também saía tomar café da manhã com pessoas nas suas casas, estudava a Bíblia com elas ali, né? E aconselhamento, eu aconselhava pessoas na praça de alimentação do shopping center. Eu até conto que, assim, eu gosto muito de café, então eu tomava meu cafezinho na frente de uma cafeteria, num dos shoppings aqui da cidade, e ali eu aconselhava as pessoas. E aí, a moça, a caixa do café, ela começou a ficar meio preocupada quando, numa tarde, eu estava sentado e chegou uma mulher e sentou na minha frente, e 40 minutos depois, aquela mulher estava chorando, e eu peguei, abaixei a cabeça, fechei o olho, ela também fechou o olho, e depois de alguns minutos ela saiu, e aí chegou outra mulher. E 40 minutos depois, aquela mulher estava chorando. Aí eu fiz a mesma coisa, fechei o olho, a mulher fechou o olho, e a caixa olhando aquilo, e aí chegou a terceira mulher. E a terceira mulher também terminou chorando. Eu acho que ela pensou, que esse cara é cruel. O que esse cara faz com as mulheres, né? E aí um dia ela não se aguentou e falou, o que você é? O que você faz? Aí eu falei que eu era pastor e que eu não tinha espaço para conversar com as pessoas, então eu usava a Alice, ela, assim, e aí a gente ficou amigo, eu nem precisava mais pagar por cada café, eu pagava sempre no final dos atendimentos, e um dia, no final do atendimento, eu fui pagar, e ela falou assim, pastor, o senhor já está indo embora? Eu falei, agora eu vou embora. Por quê? Ela falou, o senhor teria 15 minutos para mim? E eu falei, claro. E aí ela chamou uma outra atendente, falou assim, fica no caixa para mim, para eu conversar 15 minutinhos com o pastor. E foi muito legal poder, assim, conversar com aquela mulher. Ali naquele momento eu senti assim, eu não era pastor de uma igreja, eu era pastor de uma cidade, né? Eu estava no meio de um shopping center. Quem me encontrasse ali e quisesse bater papo comigo, eu estava à disposição. Muito diferente do que do nosso modelo convencional, quando a gente aluga um prédio, bota uma cruz na frente do prédio, escreve igreja, e a gente, como pastor, fica esperando dentro de um escritório no segundo andar desse prédio que alguém venha conversar com a gente. Eu diria, a gente precisa repensar dentro da nossa proposta missional, qual é o espaço dos prédios. Então, um dos nossos campos funciona no hotel. Depois, no 5º ano, nós fomos para um prédio que nós alugávamos de segunda a segunda. E aí a gente começou a desenvolver outras atividades ali. Mas, assim, a chácara tem 20 anos e ela não tem prédio próprio. E ela não tem prédio próprio por uma razão. O dinheiro que nós usaríamos para construir um prédio com auditório para 1.000 e poucas pessoas, escritórios bons para todos os pastores, ao longo desses 20 anos nós demos para mais de 70 projetos de plantação. Então, nós não temos prédio próprio, mas, em compensação, existem outras igrejas surgindo por todo o Brasil. Talvez, assim, não que o momento que a gente está vivendo é desejável de qualquer forma, não é?
mas talvez uma reverberação desse momento que a gente está vivendo, está todo mundo em casa, onde o prédio, essa idolatria do prédio é confrontada, né? Os pastores estão tendo que repensar, peraí, para que importa o prédio? O que realmente está por trás do prédio, né? O que realmente importa no meu ministério, como que eu vou cuidar das pessoas, e aí até ferramentas como essa mesmo que a gente está usando, o Zoom, se torna o lugar onde o aconselhamento acontece, né? E talvez agora é uma hora que a gente volta para esse princípio que você já tinha colocado lá atrás, onde a forma ou o jeito que isso vai acontecer não é o mais importante, né? Mas sim o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando, como que está acontecendo nesse momento, acho que é mais importante, né? E eu acho que esse momento que envolve toda essa tensão entre as igrejas se reunirem presencialmente ou não, em meio a um dos piores momentos da pandemia, e eu diria um dos piores, porque ele ainda pode ficar pior, segundo alguns especialistas, né? Eu acho que, rapidamente, eu acho que passa por três questões. A primeira, teológica. A gente precisa... eu tenho ficado assustado em perceber a argumentação de alguns pastores, ao meu ver, com equívocos teológicos tremendos. Assim, fazendo com que o povo pense que a única forma de se cultuar a Deus é num prédio. E isso é um erro, um equívoco teológico tremendo. Inúmeras pessoas do povo de Israel não viviam em Jerusalém, então não tinham o templo e adoravam a Deus. Por muito tempo, o povo de Israel não teve o templo e, mesmo assim, eles adoravam a Deus. A igreja cristã primitiva não tem templo e, mesmo assim, ela adora a Deus. Ao longo da história, irmãos e irmãs que viveram num contexto ou de perseguição, ou quando o mundo era rural, e o meu pai mesmo conta que o pai dele, todo domingo, meio-dia, colocava o terno e a gravata, abria a Bíblia e fazia o culto. Por quê? Porque eles moravam longe da cidade. E dizer que o que o meu avô fazia não era culto a Deus, então, primeiro, a gente precisa tomar muito cuidado com a teologia por detrás dessa afirmação de que Deus quer que o povo se reúna. Não é bem assim. Segundo, eu acho que tem uma questão antropológica aí. Eu vejo pastores falando que o povo necessita desse encontro presencial. Não, vamos corrigir a linguagem. O povo quer esse encontro presencial. Assim como os meus netos, se eu perguntar para eles o que eles querem todo dia almoçar, eles vão dizer que eles querem McDonald's. Não, eles não necessitam de McDonald's. Então, nesse momento, é claro, até eu quero estar com os meus amigos, eu sinto saudade de participar de uma grande concentração, de uma grande aglomeração, de uma conferência com 2.000 pessoas. Meu Deus, faz um ano que eu não vejo um grupo maior do que a minha própria família reunido. Então, eu também desejo, mas vamos distinguir o que é desejo e o que é necessidade. O que o povo está querendo é um desejo, não é uma necessidade. E como líderes, nós não podemos ter a responsabilidade de atender desejos. Nós temos que liderar a partir de reais necessidades. E, por último, uma questão missiológica. Eu acho que se existe uma forma que a igreja está sendo convidada nesse momento a testemunhar para o mundo e ganhar a simpatia do mundo, não é resistindo e convidando pessoas a se reunirem num momento onde a vida de muitas pessoas estão em risco. Não, eu acho que a maneira da gente testemunhar passa pela empatia. Ou seja, eu acho que assim as igrejas não deveriam deixar de se reunir depois que o prefeito e o governador assinam um decreto. As igrejas deveriam deixar de se reunir muito antes, dizendo nós vamos fazer isso porque é o que é sensato fazer nesse momento, é o que demonstra amor
pelo próximo, e nós, como igreja, queremos colaborar com a luta contra essa pandemia que já roubou centenas de milhares de vidas. Então, a gente precisa pensar nisso, João, e concordo com você. A questão do prédio ainda é, eu diria, alvo de idolatria no meio evangélico. E a gente precisa, com essa pandemia, repensar essa situação. Não sou, volto a dizer, eu acho que em situações normais, todo cristão deve sim se reunir com a sua comunidade cristã. Numa situação excepcional, todo cristão precisa estar conectado digitalmente à sua comunidade cristã. É isso aí. Ricardo, esse assunto dos prédios aí, ele tem uma certa tensão, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? É um assunto muito importante para a igreja. Mas eu queria retomar aqui a pergunta do Rômulo, o Rômulo Barcelos, pastor lá no Espírito Santo, que ele faz uma pergunta para a gente quanto esse processo de construção do DNA da chácara. O Cariston trouxe ali algumas questões nesse sentido, mas como que foi definir a cara da igreja? Qual foi o momento que você olhou e falou assim, agora nós temos um DNA, isso aqui são os nossos princípios e a gente vai a partir daqui. Como é que foi isso? Mais uma vez, é um processo que envolve, eu diria, a teologia do plantador, que passa a pregar e ensinar alguns valores e princípios que ele acredita, e essa teologia entra em contato com um grupo de pessoas que possui uma visão de mundo muito própria e que possuem dons e talentos muito específicos. E eu acho que quando existe o encontro dessa teologia do plantador com um grupo de pessoas com uma visão própria e dons e talentos específicos, nasce essa visão formada por um senso de direção para onde Deus está nos enviando, quem Deus quer que nós alcancemos e como vai ser a igreja que vai alcançar essas pessoas. Agora, esse DNA, ele em parte, eu acho que ele é quase que imutável. Eu digo quase pelo seguinte, eu creio que boa parte desse DNA é dinâmico. Ou seja, por quê? Porque na medida em que a igreja caminha, novas pessoas chegam com novas perspectivas de mundo, com novos dons e talentos, e o mundo também muda. A chácara começou quando não existia Google, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia iPhone, não existia iFood, não existia Netflix, né? Assim, alguns de vocês não conseguem imaginar que era possível viver ou sobreviver num mundo sem essas coisas. Mas não existia nada disso. Então, diante dessas mudanças que acontecem na cultura e no perfil do grupo que pertence a uma comunidade cristã, ela está constantemente se repensando. O que Deus quer fazer de quem nós somos, onde estamos? O que Deus quer fazer de quem nós somos, onde estamos? Então, eu diria, depois de 20 anos, parte do DNA da chácara ainda é o mesmo, e aí isso demanda de plantadores e pastores que a gente não tenha medo de repetir algumas coisas. E aqui, para mim, um grande desafio para a nova geração. Por quê? Porque os novos pastores, eles são fascinados pelo que é novo, e eles estão constantemente buscando o que é novo para pregar, o que é novo para ensinar. E, teologicamente, a gente precisa olhar e perceber que, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, eles não pregavam o novo, eles pregavam a lei. Eles simplesmente partiam de um ponto novo, que era um problema histórico-social. Mas o que eles apresentavam era a lei. Os apóstolos são enviados não para pregar
essencialmente o novo, se bem que o evangelho é a boa nova, mas eles não vão mudar o evangelho, mas na medida em que eles avançam para os povos fora de Israel, eles precisam pregar em outros contextos o mesmo que foi pregado no passado para o povo de Israel, o evangelho. Então, eu creio que, assim, o DNA de uma comunidade local depende grandemente do seu líder, do seu pastor, não ter receio de constantemente repetir esses valores, esses princípios norteadores e a visão que Deus deu para a comunidade. No contexto da chácara, durante muitos anos, nós determinamos que, assim, no mês de março, mês de aniversário da comunidade, era a época da gente ensinar a igreja acerca desses valores e princípios norteadores. Por quê? Porque novas pessoas haviam chegado e elas precisavam perceber o que movia a chácara, o que está por detrás, como o Cariston destacou, das ações e das opções que nós fazemos. Então, eu acho que o DNA da chácara foi formado pelo encontro do meu ensino, da minha teologia, com um grupo de pessoas que tinham uma visão de mundo próprio e com dons e talentos específicos, e ao longo dos 20 anos, existe parte desse DNA que é dinâmico, porque o mundo vai mudando e as pessoas que pertencem à comunidade também são diferentes hoje das pessoas que estavam inseridas no nosso grupo inicial há 20 anos atrás. Legal, muito bem, Ricardo. Tem uma pergunta muito importante de um grande amigo, Ricardo Renó, pastor aqui do nosso presbitério, da nossa região de Campinas, e ele ele traz uma pergunta que é a seguinte: Ricardo, o que você pensa sobre aposentadoria e transição, né? Pretende ficar como pastor e servir nos bastidores, pregar eventualmente, ou se retirar da igreja e servir outras igrejas quando convidado? Olha aí. Talvez... Ricardo, o Renó tá te chamando de velho aí, viu? Pois é, cara. Tem lenha para queimar ainda, pois. Deus queira que ele chegue na minha idade com a minha energia e disposição, né? Mas talvez o que eu vou dizer possa, mais uma vez, assustar alguns. Mas hoje, eu não tenho a visão de que o chamado pastoral, como ministério, é um exercício para a vida toda. Essa coisa que eu escuto de pastores, não, eu vou morrer na frente da igreja, eu vou morrer pregando. Eu diria, quando a gente olha para a Bíblia, existem profetas que foram usados por Deus num período específico da vida deles. Existem pessoas também, líderes do Novo Testamento, que nós conhecemos um período da vida deles e não necessariamente temos informação de que eles sempre estiveram à frente da igreja. Isso é dinâmico. Então, eu quero estar à frente de uma comunidade cristã, primeiro, enquanto eu sentir que é isso que Deus quer que eu faça, e parte desse sentimento vai ser decorrente da minha percepção de que o que eu tenho para oferecer ainda é significativo e relevante para uma igreja e para uma comunidade. Eu acho que não existe nada pior e nada mais cruel do que um pastor que perdeu o timing da história. O que ele fala não faz mais sentido para as pessoas, não é mais significativo, mas ele continua ali naquela posição, liderando e ensinando, porque ele precisa daquilo para viver. Um conselho que eu ouvi do Larry Osborne recentemente e que eu tenho passado para jovens pastores, eu gostaria de ter ouvido esse conselho bem mais cedo. Ele disse: olha, procure construir ao longo da sua caminhada uma vida financeira na qual
você tenha uma margem para poupar, para guardar para sua aposentadoria. Porque o Larry Osborne completa. Ele diz assim, para que depois dos 60 anos, se você tiver que continuar pastoreando, você faça isso porque você quer e não porque você precisa. Então, eu tenho para comigo esse princípio. Depois dos 60 anos, eu vou continuar pastoreando e servindo na igreja, porque eu ainda desejo fazer isso e não porque eu preciso fazer isso. Eu quero construir esse processo. Agora, se eu tenho definido o que eu vou fazer e como eu vou atuar, não tenho muito bem definido. Eu só acho o seguinte, que eu já estou há 20 anos à frente da Chácara Primavera, e é importante, sim, que a chácara tenha novos líderes emergindo, assumindo, e se eu vou continuar ou não vinculado à Chácara Primavera, vai depender muito grandemente desse novo líder ou novos líderes, pastores que emergirem. Se eu perceber que para esse grupo de novos pastores, a minha presença é bem-vinda e é confortável, eu funcionar ali como um conselheiro, eu continuo vinculado à chácara. Agora, se eu perceber em algum momento que a minha presença impede que esse grupo de novos pastores, de fato, construa liderança com as pessoas e que a minha presença acaba atrapalhando, eu não tenho dificuldade nenhuma em me desvincular da chácara e continuar amando a Chácara Primavera, assim como depois de 22 anos que eu deixei a igreja de Pirituba, eu ainda tenho profundo carinho pelas pessoas e pela igreja presbiteriana de Pirituba. Eu fui pastor de apenas 2 igrejas e, bem possivelmente, eu não serei pastor de uma terceira igreja. Essas foram as 2 igrejas nas quais eu servi ao longo da minha caminhada pastoral, que caminha aí para 35 anos de ministério pastoral. Ricardo, quando eu ouço você falar assim, eu só penso assim, eu acho que o Cariston pensa também, que a gente foi ordenado muito recentemente, que Deus nos dê graça para a gente chegar assim, como você chegou. Acho que não pensando nos resultados, porque isso é uma coisa que realmente depende só de Deus, né? A gente não controla isso. Mas assim, com a consciência que você tem hoje dos esforços que você teve, de como que isso impactou as pessoas e como você leu a situação, então para mim é uma grande inspiração mesmo. Ouvir aqui e ter esse momento aqui, acho que eu já falei, é um grande privilégio, né? Né, Cariston? Cara, é isso mesmo, é muito legal. Eu lembro de Moisés, quando Moisés chega no final da sua caminhada, olha para trás e diz: até aqui o Senhor nos guardou, nos ajudou, né? Mas isso ele só vê no final, né? A gente está começando a carreira vendo na vida de alguém, não que chegou no final, acho que tem nem ainda para queimar, mas que assim, tem uma grande experiência e pode olhar para trás e ver o quanto Deus fez na vida dele e trazer e compartilhar essa experiência para a gente, né? Então, isso faz a gente refletir e repensar um pouco no nosso começo já, para de repente a gente acertar mais quando chegarmos no final e errar menos também. É Muito isso bom. aí. Bom, a gente tem que encerrar, mas essas perguntas, e principalmente para quem mandou, e as perguntas não foram feitas aqui, a gente continua essa conversa, então fique ligado nos nossos próximos episódios, que a gente vai tratar ainda de outras questões que envolvem a história da chácara. E se você quer fazer mais perguntas, envie as suas perguntas no nosso link chacra.org/talk. Lá você tem a possibilidade de fazer as perguntas para nós e a gente vai ter o privilégio de poder trazê-las aqui também e colocar na nossa conversa, tá bem? E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Foi muito bom ter você aqui conosco. A gente sempre fala, se isso aqui tem abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outros líderes, com pessoas que vão ser impactadas e esse conteúdo vai ajudá-las também. Então, não deixe de fazer isso. E a nossa comunidade, ela continua em missão. Todos essas semanas a gente tem se reunido e a gente tem celebrado que Deus tem
feito em nossas vidas e feito na história da chácara. Então, se você está ouvindo esse podcast na data que ele vai ser lançado, nós estamos nesses meses, nesses domingos do mês de março de 2021, falando um pouco da história da chácara e celebrando a Deus através dessa história. Então participe todos os domingos às 10 horas da manhã, chácara.org, você vai poder assistir, acompanhar, participar dessa história junto com a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo episódio.